Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 29 de setembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Eleições deste ano podem trocar 1/3 das cadeiras do Senado. A maioria do eleitorado é mulher e está mais escolarizada. E na entrevista de hoje, conheça a proposta que pune com mais rigor o motorista que falar ao celular no volante. R$ 142.800.000 brasileiros vão às urnas em outubro. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a maioria dos eleitores neste ano é mulher e está mais escolarizada. No dia 5 de outubro, 142.800.000 brasileiros vão às urnas. O número é 5,17% maior em relação às últimas eleições gerais. Cidadãos com idade entre 45 e 59 anos são maioria, 23,6% do eleitorado. Número bem próximo dos que têm entre 25 e 34 anos, que representam 23,2%. A maior parte dos eleitores, 43,4%, reside na região Sudeste, seguida pela Nordeste com 26,8%. E mais da metade do eleitorado é mulher. Jussara tem 31 anos, concluiu o ensino superior há 1 ano e já está cursando pós-graduação. Mais consciente da importância do voto, ela procura candidatos que possam apresentar soluções para os problemas que enfrenta no dia a dia. Além de poder escolher melhor meu candidato, eu posso, de alguma forma, influenciar as pessoas ao meu redor. Eu posso explicar para minha mãe que o fulano deve ganhar o voto dela, não porque deu alguma coisa para ela, mas sim porque ele tem propostas boas que não vai ajudar só a nossa família, só ela, vai ajudar a comunidade, a cidade em si. Jussara faz parte de uma nova estatística. Pela primeira vez, o número de eleitores com nível superior é maior que o de analfabetos. Nas últimas eleições gerais, 5.200.000 eleitores possuíam nível superior. Esse número saltou para 8 milhões em 2014, um aumento de quase 60%. Já o número de eleitores analfabetos caiu de 8 milhões em 2010 para 7.400.000 neste ano. Em 1950, apenas 40.000 matrículas no ensino superior e hoje o número de matrículas no ensino superior supera 7 milhões. Ou seja, é uma transformação enorme no país nos últimos 50, 60 anos. O perfil da escolaridade, ele aumenta o grau de exigência do eleitor. Mais importante do que votar é o dia depois do voto. É que o eleitor mais qualificado, ele tende a ser mais exigente com aquelas promessas que foram feitas, com o julgamento diário dos serviços que a administração pública, que o serviço público dá para ele como cidadão. As eleições de 5 de outubro devem renovar o Senado. 27 cadeiras, 1/3 do total, podem ter novos ocupantes a partir do ano que vem. Em todo o país, 185 candidatos estão na disputa. O Senado tem 81 senadores com mandatos de 8 anos, mas a composição da casa muda a cada 4 anos. Uma eleição é um retrato daquele momento que o país está vivendo. Se você mantém aquele momento e você carrega por 8 anos, você tem um período muito distante. Então, ao mesmo tempo que você procura preservar uma certa continuidade, né, para que o equilíbrio federativo não seja prejudicado, você também observa e respeita as mudanças que aconteceram nesse período. A escolha dos senadores se dá de forma alternada. Numa eleição, 2/3 da casa, 54 senadores. 4 anos depois, a renovação é de 1/3. É o que vai acontecer este ano. 27 senadores encerram o mandato. 9 deles tentam se reeleger. O sistema de eleição para o Senado foi criado em 1946, mas desde 1891, a regra é de 3 senadores para cada unidade da federação. São Paulo tem 3 senadores e o estado menos populoso, que é Roraima, também tem 3 senadores. A representação deles seria igual. Se você pega isso e extrapola para interesses regionais,
o fato de os estados do norte poderem atuar juntos em determinado tema, em determinada discussão, já fortalece muito o poder dele de discussão e de negociação frente aos outros estados. Além dos 27 senadores, serão eleitos 54 suplentes, 2 para cada vaga. Ele substitui os titulares em caso de licença ou morte. Punições mais duras aos motoristas que usam um telefone celular ao volante é o que prevê um projeto em discussão no Senado. Veja na entrevista. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro já classifica como infração de natureza média dirigir usando o celular, o que significa uma multa de R$ 85 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. A proposta do senador Ricardo Ferraço muda essa infração para gravíssima e ainda propõe uma sanção penal com detenção de 6 meses a 1 ano. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o especialista em legislação de trânsito, Márcio Andrade. Bom dia, Márcio. Bom dia. Para começar, é realmente muito arriscado dirigir usando o celular? É um risco muito grande. A pessoa que dirige falando ao celular, ela se equipara a uma pessoa em estado de embriaguez alcoólica ao volante. A atenção, ela tem que ser voltada 100% para a condução do veículo automotor. Quando ela fala ao celular, ela está se envolvendo emocionalmente com a conversa que está sendo ouvida, ela está raciocinando o que ela vai falar. Então isso tudo tira o foco, além de estar dirigindo com apenas uma das mãos, que é um risco potencial e dano à incolumidade pública no momento de um acidente. Quer dizer, tem gente que até responde mensagem dirigindo, né? Que é o pior. As pessoas que respondem mensagens, elas, além de estarem voltadas para a situação do aparelho, elas perdem a noção de distância, elas perdem a noção de risco, de segurança. No momento em que ela está digitando, ela está raciocinando para digitar, ela está lendo o que ela está digitando. Então isso tudo tira a atenção do motorista. 85% dos acidentes são voltados para a falta de atenção e os cuidados indispensáveis de segurança do trânsito. Claro que outros fatores são envolvidos também, como o álcool, a velocidade, mas a falta de atenção, ela está sempre presente em um acidente. Agora tem gente que usa o Viva Voz. Adianta? O Viva Voz, ele pode diminuir um pouco essa situação, porque ele vai estar pelo menos com as duas mãos ao volante. Mas mesmo assim, a pessoa fica voltada para a conversa, a pessoa fica concentrada no que está sendo falado, a pessoa fica tirando o foco que é conduzir o veículo automotor. Então isso é um risco de segurança. As pessoas, quando dirigem o veículo, elas têm que estar voltadas 100% para a condução do veículo automotor. Elas devem esquecer o que acontece dentro do veículo e voltar para a segurança, porque você dirige para você e para as outras pessoas também. Né? É um pedestre que vai atravessar, é um outro veículo que possa vir e fazer algum tipo de manobra e que você tenha que ver, prever e agir para que o acidente não ocorra. É o mesmo caso do fone de ouvido, né? O fone de ouvido, a legislação atribui que um fone de ouvido não é infração de trânsito. Os 2 fones, sim, porque aí teria totalmente uma alienação, né, daquela pessoa que está conduzindo, voltada exclusivamente para o que ela está sendo falado, o que está sendo ouvido, a conversa em si, ao celular ou até mesmo a música. O som alto é um outro fator. As pessoas devem utilizar o som não em uma altura muito elevada, porque perdem a noção do que está acontecendo à sua volta. De repente, uma frenagem, um barulho no próprio veículo, o apito de um agente de trânsito, um chamamento de alguém para uma situação de risco, ela não vai escutar, ela não vai perceber o risco que ela pode estar promovendo em via pública. Agora, Márcio, endurecer a legislação, como propõe o senador Ricardo Ferraço, é uma boa alternativa? Endurecer é sempre bom, porque mexeu no bolso do condutor, do cidadão, ele vai pensar 2 vezes antes de promover uma infração de trânsito. Mas, mais do que isso, ele tem que ter a conscientização do risco que ele corre no momento que ele está conduzindo o veículo do motor e falando no celular. O endurecimento da lei, fazendo com que aumente o valor pecuniário, e no momento em que ele gera perigo de dano, voltando isso para crimes de trânsito também, isso pode inibir algumas pessoas a utilizarem o celular. Mas o mais importante é o fator educacional. Temos sim que pensar em campanhas educativas mais atrativas,
que possam conscientizar, principalmente os jovens que utilizam muito o aparelho celular ao volante, para que eles possam perceber que o risco que eles estão correndo, que eles estão promovendo, é muito grande. Eles podem perder a vida ou ceifar a vida de alguém no momento em que atende uma ligação ao celular. Quer dizer, campanhas que pudessem começar na escola, né? O código vem mencionando isso, né? Que a educação de trânsito tem que ser da pré-escola até o 3º grau. Agora, pouco se faz com relação a isso. Algumas entidades educacionais ministram aulas de trânsito, mas não como deveriam. O próprio código vem prevendo que seria da pré-escola e é uma educação continuada até o 3º grau, para que a pessoa possa formar uma consciência, né, de um bom cidadão ao volante, para que ele não possa promover risco à segurança. Isso que é importante. A educação tem que ser de base. Mas, hoje em dia, nós vemos campanhas muito pontuais. Essas deveriam ser permanentes. Não só falando ao celular, mas também como outras situações de risco, como andar sem o cinto de segurança, velocidade, álcool, tudo que possa gerar risco à segurança. Porque hoje, o veículo automotor, ele mata mais do que qualquer guerra. Hoje nós temos um número de óbitos todos os anos que é um absurdo. Você tem mais de 50 mil pessoas que vão a óbito em virtude de acidente de trânsito. Só o tempo que nós estamos aqui, algumas pessoas já devem ter se envolvido em acidente de trânsito. Isso pode gerar um risco e pode gerar um óbito lá na frente. Tá certo, Márcio. Muito obrigado pela sua presença aqui. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações do Congresso Nacional nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, fique com a nossa programação.